Questão 127. Também é uma questão que eu consideraria difícil nessa prova. Acho que a maior parte das pessoas não vai acertar ela. Vamos lá. Apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que, para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, 453 Kelvin e 1 atmosfera, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4 litros. Beleza. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em 3 gases distintos, que são os responsáveis, então, 3 gases responsáveis pelo crescimento da massa. A decomposição do bicarbonato ocorre conforme a equação química apresentada e nas condições do cozimento, o rendimento é 80%. Deu a reação para a gente aí. A reação já está balanceada, um nitrogênio de um lado, um do outro, 5 hidrogênios de um lado, 5 do outro, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal nas condições de cozimento utilizadas pela chefe. Ele deu massa molar do bicarbonato de amônio e constante universal dos gases ideais. Vamos lá. A massa em grama de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima de. Aqui a gente tem um caso clássico de decomposição que gera gases. A gente não está discriminando esses gases. E ele deu 2 pontos que evidenciam essa não diferenciação. O primeiro ponto, ele no enunciado falou 3 gases responsáveis pelo crescimento. Ninguém é mais importante que ninguém nesse crescimento da massa. Então aqui a gente tem, já de cara, 3 mols de gases. Só que esses mols de gases, eles não vão ser totalmente formados, porque o rendimento não é 100%. Aqui a gente tem 1 mol de bicarbonato de amônio, que é a mesma coisa que 79 gramas dele. Aí a gente descontando já esse rendimento, com um rendimento de 80%, a gente perde 20% desses 3. Então, quanto que a gente vai formar no final em termos de mols de gases? 3 vezes 0,8, que é igual a 2,4 mols de gases. Beleza? Então aqui eu já fiz o desconto do rendimento e, em outras palavras, já fiz a primeira linha da regra de 3 que vai ser usada lá na frente. Eu sei que 79 gramas do bicarbonato de amônio formam 2,4 mols de gases. Agora, quantos mols de gases eu preciso formar para conseguir ter 4 litros naquelas condições? Ele deu a temperatura 453 Kelvin, ele deu a pressão 1 atm e ele deu o volume que ele quer formar, que é 4 litros. Ou seja, se eu jogar na equação de Clapeyron, famosa partiu ver Naruto, 1 vezes 4, vou descobrir quantos mols eu preciso formar, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura em Kelvin. E aí, aqui é só fazer continha. Número de mols vai ser 0,082 vezes 453, que vai dar 37,15. Então, isso aqui vai ser 4 dividido por 37,15. Felipe, eu preciso fazer com esses números todos? Eu não posso aproximar isso para 37? Pode. Só que você tem que ter consciência que isso vai afetar o resultado final. Se você tiver essa consciência, não tem problema. E 4 dividido por isso vai dar 0,107. 0,107, que eu vou aproximar aqui para 0,11. E aqui a gente não está discriminando os gases. Então, mols de gases. Beleza?
é a mistura dos três gases ali. Ele já não falou aqui a mistura dos gases se comporta como gás ideal e que os três são responsáveis pelo crescimento? Então não tem distinção entre eles. Agora a gente vai vir para a nossa regra de 3. 79 gramas de bicarbonato de amônio vão formar 2,4 mols de gases. Quantos gramas de bicarbonato de amônio eu vou precisar para formar os 0,11 necessários? X vai ser 0,11 vezes 79 divididos por 2,4. 0,11 vezes 79 vai ser 7,9 mais 0,079. Então, 0,11 vezes 7,9, 8,69. 8,69 divididos por 2,4, 3,62. Aproximadamente aqui, 3,62 gramas. Pô, Felipe, não tem nenhuma resposta. A mais próxima que tem é 3,5. Sim, e de fato vai ser ela a nossa resposta. Mas, Felipe, por que que deu um resultado diferente na tua resposta em relação à resposta da questão? Toda vez que a gente faz uma aproximação, a gente perde precisão. E aqui eu arredondei um valor que eu subi ele. Eu aumentei ele para eu conseguir arredondar. Ou seja, o resultado, como eu estou multiplicando um valor maior do que o real, já que eu aproximei para cima, ele vai dar um pouquinho acima. Se eu usar 107, 0,107 aqui, aí o resultado de fato vai dar 3,50 e alguma coisa. Acho 3,53 ou 52. Beleza? Então, é somente por isso que esse resultado deu um pouquinho diferente, porque quando eu fui aproximar o 0,107, eu aproximei um pouquinho para cima. Então, o resultado deu um pouquinho acima do que ele daria perdendo a precisão. Beleza? Felipe, eu poderia aproximar esses valores da questão, o 0,107 para 0,1, aí o resultado daria abaixo de 3,5. Daria 3,30 alguma coisa, 3,36, 35, alguma coisa assim. Então, assim, toda aproximação que você faz, você perde precisão. Tem problema aproximar? Então aproximar é errado? Se você entender a consequência que aquilo causa para o resultado final, não tem problema. Se você não entender, você vai ficar perdido. Beleza? Essa foi a questão 127. Bora para a próxima.